Olá, tudo bem? Hora da Verdade, confira nesta edição. Deputada estadual Maria Lúcia Amari destaca ações do seu mandato na saúde, segurança pública e desenvolvimento regional. Defensoria Pública, assistência jurídica gratuita e integral a pessoas que não tenham condições financeiras de pagar. Sobre este assunto, vamos conversar com a defensora pública Elaine Ruas. Região metropolitana de Sorocaba aparece em terceira no ranking na abertura de novas empresas e na quarta colocação na formalização de MEIs. Alberto Cassoni, especialista em marketing e inteligência de mercado, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, analisa e comenta este assunto. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook e Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. A Defensoria Pública é uma instituição permanente cuja função, como expressão e instrumento do regime democrático, é oferecer às pessoas necessitadas de forma integral e gratuita a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. Atualmente, 842 defensoras e defensores públicos no estado de São Paulo, que trabalham em 66 unidades espalhadas por 48 cidades. Vamos conhecer um pouco sobre o trabalho desenvolvido em Sorocaba pela Defensoria Pública e suas áreas de atuação na cidade. Portal RMS News, Hora da Verdade. Com grande satisfação, recebemos nesta edição a doutora Elaine Ruas, defensora pública. Doutora, grato por atender nosso jornalismo e já nesta inicial, peço que fale sobre sua área de atuação na defesa do cidadão vulnerável em todas as ações em que a fazenda pública, estadual ou municipal. Satisfação imensa tê-la com a gente, doutora. É um prazer estar aqui. Eu estou sempre à disposição de atender seu convite, porque você está sempre também disponível para nos atender. Muito obrigada. Gratos nós, doutora, pela sua participação conosco. E justamente eu queria que, para que o nosso público possa compreender o trabalho de atuação nas suas várias esferas aí da Defensoria Pública, principalmente com foco na cidade de Sorocaba. Perfeitamente. Aqui em Sorocaba, nós atendemos na área civil, que é a nossa grande área de atuação é civil, família, na área também de crimes, né? Na defesa de pessoas que cometeram crimes, na infância e juventude, na defesa também de adolescentes em conflito com a lei, e também na área de fazenda pública, que eu atuo atualmente, que seriam as ações contra o Estado e o município. Essa grande área, ela acaba sendo necessário utilizar os serviços da Defensoria à população, porque, em geral, eles não conseguem obter de forma administrativa todas as questões da área de saúde, como, por exemplo, medicamentos, cirurgias, consultas e também fraldas, todos os insumos necessários para a saúde. Como a Constituição garante o direito à saúde, as pessoas
não conseguem obter de forma administrativa, tem uma fila gigantesca para todos os tipos de atendimentos. Então, aqueles que estão mais necessitados e que não conseguem esperar, acabam se socorrendo do judiciário através da Defensoria Pública. Atualmente, minha área de atuação é esta, né? E atuo... Aqui em Sorocaba nós temos 16 defensores. Como eu disse, eles são divididos nessas áreas de atuação, e também atendemos também de forma extrajudicial, fazendo acordos quando as pessoas necessitam. Principalmente daí na área de família, onde a procura é bastante grande para questões de divórcio, alimentos, guarda, visitas. Então, a gente acaba atuando também de forma extrajudicial quando necessário. Correto. Doutora, e quem pode ser atendido pela Defensoria? Sim, isso é um ponto bastante importante. A Defensoria não é assim como o SUS, que é um atendimento geral para toda a população, sem nenhum tipo de avaliação. O SUS é portas abertas, né? A Defensoria faz uma avaliação financeira bastante rigorosa. As pessoas que ganham até 3 salários mínimos podem ser beneficiadas com serviços da Defensoria Pública. Sobretudo, assim, tem algumas exceções, nós analisamos caso a caso, pessoas que têm, a família que tem idosos ou pessoas com deficiência, tem uma diferença na avaliação, e também pessoas egressas do sistema prisional. Existe uma renda máxima aí para conseguir esse tipo de atendimento, doutora? Assim, até 3 salários mínimos, e tem essas exceções que eu apontei. E a renda hoje ela não é per capita, que seria o ideal, mas hoje ela é a avaliação da família, todos que moram na mesma residência são incluídos. Dentro da sua área, qual é a maior demanda hoje, uma das maiores demandas que recebe a Defensoria? Essa na área de saúde, conforme eu apontei, os serviços no município estão bastante deficientes, tem muita reclamação, e aquelas pessoas que mais precisam, que são pobres, que não podem esperar, que estão aguardando aqui na fila, uma fila que a gente nem sabe como que funciona, porque nós não temos acesso muitas vezes. Então, essa é uma questão também bastante importante. Olha, eu até anotei aqui no dia de ontem, né? As ações que eu fiz são ações para obter medicamento, canabidiol que eu vi que a prefeitura aprovou, aliás, a prefeitura não, a Câmara, está dependendo de sanção do prefeito, uma ação para distribuição de canabidiol para aquelas pessoas que precisam. Então, eu tive que ingressar com a ação para obtenção do canabidiol, uma de cirurgia ginecológica. A pessoa está esperando há 2 anos, ela tem uma questão de não conseguir... Como que eu vou explicar isso? É uma questão médica, eu não saberia explicar Sim. tecnicamente, mas ela precisa com urgência. E um outro tratamento para pessoa com deficiência de hidroterapia, uma cirurgia do manguito rotador, que é uma questão aqui no braço. E também eu fiz uma vaga em hospital de retaguarda, porque a pessoa não conseguiu vaga, e mais uma ação de consulta com ortopedista e fisioterapia. Então, são muitos variados os assuntos, mas basicamente estão todos na área de saúde. Hoje, em média, aí a doutora, não sei se a doutora tem esse levantamento, mas você teria aí, em média, quantas ações contra o município de Sorocaba? Eu não tenho esse levantamento, Oliveira, mas realmente eu não observei isso. Eu tentei apurar os assuntos, né? Uhum. Mas a quantidade eu não observei. Mas é isso, as pessoas que acabam precisando, elas se
elas buscam o judiciário como última porta de acesso para ter o seu direito à saúde. Não tem nem dúvida. Agora, por outro lado também, doutora Elaine, eu tenho informações de bastidores que a Defensoria Pública está encontrando algumas dificuldades para receber respostas da Prefeitura de Sorocaba relacionados a algumas demandas. A doutora confirma isso? Infelizmente, isso é verdade. Nós tentamos, em todas as ações, resolver de forma extrajudicial, tanto entre particulares, tanto que nós fazemos acordos entre as partes, mas dentro do Estado nós também tentamos, nós enviamos ofício para tentar entender qual é a situação daquela pessoa, daquele cidadão que necessita do seu direito à saúde. Infelizmente, nós não conseguimos nem mesmo a resposta aos ofícios. E nós lamentamos bastante porque em alguns municípios a Defensoria consegue resolver de forma administrativa, consegue encaminhar a questão sem precisar judicializar. Judicializar não é uma boa solução, né? A solução que seria ideal seria que fosse fornecido de forma espontânea pelo município e pelo Estado também, não é só o município que nós demandamos. Infelizmente, não temos conseguido entender qual é essa dificuldade na resposta. Nós tentamos também, alguns anos atrás, uma aproximação com o pessoal do Concilia, mas também não funcionou, não deu certo. E isso também seria interessante, porque todas as ações contra o Estado e contra o município, elas geram também honorários, então é um custo maior para a pessoa que está sendo, o ente que está sendo demandado. Não tem nem dúvida. Até é importante a doutora colocar essa questão do Concilia, porque ele foi criado justamente para essa finalidade, de ser um facilitador entre o cidadão e o poder público. E se o Estado tem essa demanda através da Defensoria e procura, e as portas não estão totalmente abertas, quem perde é o cidadão e o próprio órgão acaba perdendo a sua finalidade. Pelo menos esse é o entendimento inicial. E daí eu te pergunto também, dentro desse contexto, se nós estamos na região metropolitana de Sorocaba, são 26 municípios, e a Defensoria Pública, qual é a área de abrangência dela, além de Sorocaba? Isso é muito importante dizer. Infelizmente, a Defensoria não atende diretamente todos os municípios da região. Nós estamos concentrados nas cidades maiores, nas cidades mais pobres, né? Porque esse também é um recorte que é feito pela Defensoria quando dá a instalação de uma unidade. Para esses municípios menores e aqui na região de Sorocaba, nós temos um convênio da Defensoria com a OAB. E aí os advogados conveniados, eles também podem atender a população usando esses mesmos critérios que eu expliquei, né? Uma avaliação financeira, e se a pessoa fizer jus, ela vai ser atendida. E posteriormente a Defensoria remunera os advogados conveniados. Correto. Em Sorocaba, doutora, quem precisar da Defensoria Pública, como deve proceder para receber o atendimento? Sim. Hoje em dia nós mudamos, né? Estamos há cerca de 2 anos na Praça Carlos de Campos, número 110. O horário de atendimento é das 7 às 10 horas. Nós fazemos um atendimento virtual na quarta, e na segunda, terça e quinta é presencial. Na sexta-feira também é virtual. Depois eu encaminho o link de acesso para que a população possa acessar o serviço. Ela não precisa ficar na fila, né? Ela pode agendar o atendimento. E sexta-feira nós reservamos para os atendimentos urgentes, coisas urgentes que aparecem
durante a semana, acabam entrando na sexta-feira. Doutora Elaine Ruas, defensora pública, obrigado por atender o nosso jornalismo e colocamos o espaço à disposição para esclarecimentos que avaliar é importante para o nosso público. Muito obrigada, eu que agradeço e eu acho assim bastante importante esse serviço que você faz de utilidade pública. Muito obrigada. Agradecidos nós, doutora, pela sua participação com a gente aqui no portal RMS News, na Hora da Verdade, conversando com a doutora Elaine Ruas, falando sobre o trabalho da Defensoria Pública na cidade em atendimento ao cidadão aqui na cidade de Sorocaba. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Colocamos o espaço sempre à disposição. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News, portal e rádio web e Rádio Senado, conectadas com você. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. A região metropolitana de Sorocaba aparece como a terceira do estado em abertura de 22.445 novas empresas entre maio de 2024 e abril de 2025, perdendo apenas para a região metropolitana de São Paulo, com 301.542 registros, o equivalente a quase 60% do total estadual, e Campinas 66.130. No mesmo período de 12 meses, a região de Sorocaba registra a formalização de 47.152 MEIs, estando na quarta colocação, tendo à sua frente a região metropolitana de São Paulo, que concentrou quase 50% dos novos MEIs, seguida pelas regiões de Campinas e São José dos Campos. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Alberto Cassoni, especialista em marketing, inteligência de mercado. Qual análise faz sobre este cenário, inclusive avaliando o crescimento dos setores? Satisfação imensa tê-lo com a gente aqui, Alberto. Também já peço que você faça a diferenciação de empresas e MEI. A satisfação. Perfeitamente, Oliveira. Olá, amigos do RMS News. É sempre uma satisfação estar aí com todos vocês. Realmente, Oliveira, conforme aí o seu enunciado, nesses últimos 12 meses, nós tivemos aí uma grande abertura de empresas, tanto empresas, vamos considerar assim, normais, fora do padrão microempreendedor, e os MEIs, né? E dentro dos setores aí dos microempreendedores individuais, os que mais cresceram, né, foram a área de serviços, né, comércio, construção civil e a própria indústria. Sendo que nesse caso, aí, os serviços eles representam 70% dos novos CNPJs. E dentro desse setor de serviços, destacam-se atividades como promoção de vendas, os cabeleireiros, manicure, pedicure, preparação de documentos para atividades administrativas, além do transporte rodoviário e de cargas também. O comércio também foi o destaque, o varejo de artigos de vestuário e acessórios. De um modo geral, o que nós vemos com esses números, né, que o crescimento das MEIs em São Paulo e tanto das empresas de pequeno porte reflete a importância do empreendedorismo no Estado e também
de um modo geral, como o Estado é muito representativo aqui no Brasil, da própria sociedade brasileira, né? Que na busca aí da formalização em diversos setores, nós vimos aí que os serviços ganham destaque. E uma coisa que eu acho interessante também é o crescimento também na construção civil aí de formalização. Numa análise, vamos chamar assim, psicossocial, esses números aí representam aí os valores aí da sociedade brasileira, sobretudo a paulista, onde a pessoa busca construir o seu próprio destino, né, dotado de uma consciência e vontade, né? O homem, vamos chamar assim, dizer que ele tem sempre a possibilidade moral de decidir aí e superar os seus condicionamentos e entrar para a área do empreendedorismo, aí buscando a realização de um projeto de vida individual, familiar ou profissional também, né? Quando atingimos essa situação, eu vejo que o homem se coloca acima do próprio Estado, né? E dessa forma, o Estado deve propiciar a esse indivíduo, essa pessoa que está empreendendo, todas as condições para que ele consiga êxito. E a sociedade também deve entender isso aí e colaborar para que isso ocorra, né? E as condições da autorrealização está muito ligada aí à liberdade do indivíduo, e isso é uma coisa muito intrínseca na nossa cultura, é um valor fundamental, vamos por assim dizer. Agora, dentro do aspecto econômico, eu diria que essas pessoas que estão empreendendo, elas desejam que o Estado seja mais flexível, que o Estado seja mais cooperativo e efetivamente não seja um entrave para o desenvolvimento dos negócios. É óbvio que nesse momento não interessa para nós, pequenos ou médio empreendedores ou grande empreendedor, que, por exemplo, que as taxas de juros estejam altas, né? Não é adequado que o governo, que o Estado, vamos por assim dizer, que o governo participe da busca de crédito da mesma forma, porque o governo ele fixa a taxa de juros que eles querem pagar, e isso acaba refletindo na Selic e acaba refletindo na vontade, no ímpeto aí do empreendedor. Então, nós deveríamos ter uma situação mais favorável para o empreendedor. Então, a gente acredita que futuramente, obviamente, nós vamos ter uma grande resposta e um grande crescimento do país, apesar das dificuldades tanto políticas, geopolíticas nacionais e internacionais. Roberto, ainda dentro do perfil de empresas, nós temos ali as categorias comércio, construção civil, indústria e agropecuária. É uma pena que a pesquisa não mostra que se dentro dessa abertura de empresas como comércio, nós temos o e-commerce, né, Roberto? Ou dá para definir? Sim, nessa pesquisa não está tão claro, mas a gente sabe que muitas dessas empresas estão sendo formalizadas por causa do e-commerce. Muito provavelmente aqueles que fazem o transporte dos produtos vendidos pelo comércio eletrônico. Então, de certa forma, isso mostra que apesar do comércio eletrônico, do sistema, de toda a rede de informação que nós temos, ser um excelente veículo de logística, o ser humano, o trabalho do ser humano, ele é inseparável dessa condição. É necessário que alguém faça entrega, é necessário que haja um envolvimento humano muito forte. Ainda não é possível fazer tudo exclusivamente na esfera da informática. Então, nós temos também muita formalização em virtude das facilidades do comércio eletrônico, obviamente. E diga. Não, mas pode até prosseguir na sua linha de raciocínio, Roberto, que eu já te chamo também. E, nesse aspecto, podem estar enquadrados bastante microempreendedores individuais aí que estão atuando com seus veículos na entrega
desses produtos aí ao consumidor final. Obviamente que a tecnologia encontra o comprador, mas o produto ainda para chegar até lá necessita do elemento humano. Claro. E em segunda, dentro do perfil da categoria de empresas, né, de abertura de empresas, nós temos a construção civil, que continua forte aí, hein, Alberto Cassone? Ou estou equivocado? 26.103 aberturas de novas empresas aí na área da construção civil. E eu acho que daí é uma outra questão que eu coloco. Como nós estamos analisando o MEI, eu também vejo aqui na terceira categoria de MEI a construção civil. Posso estar equivocado, ou seja, na questão de MEI, poderíamos ter aí mais um prestador de serviço dentro da construção civil, e na categoria empresas, a construção civil com as empresas na área aí como construtoras e tudo mais? Na construção civil, nós temos dois momentos interessantes aí. O primeiro momento da construção civil foi antes dos telefones celulares, né? Você, para contratar um pedreiro, um carpinteiro, um azulejista ou encanador, eletricista, você precisava procurar alguém que fosse empreiteiro de obra, né? Que conhecesse esse pessoal e entregaria ele. Depois que a comunicação ficou mais acessível a todo mundo e esses profissionais começaram a utilizar do celular, você passou a contratá-los diretamente para fazer algum reparo na sua casa, na sua obra, seja lá qual for a prestação de serviço. Agora é chegado o momento de formalizar esse pessoal. Então, muitas vezes você chama um pedreiro, por exemplo, para fazer um reparo na sua casa, na sua empresa, e precisa de nota fiscal, ele vai poder te entregar dentro da questão do microempreendedor individual. E isso é importante porque há uma formalização dessa pessoa. Esse profissional, com a formalização, obviamente, ele vai querer possivelmente aumentar o seu universo de trabalho, de prestação de serviço, e até evoluir para microempresa e empresa de pequeno porte e assim por diante. Isso é importante que ocorra no aspecto econômico, né, e no nosso mercado. Correto. Nós começamos analisando as empresas e mesmo no preâmbulo a gente falando das empresas, do crescimento das empresas das MEIs, né? Mas eu queria falar que você, de uma forma geral, falasse um pouquinho aí sobre o crescimento de MEIs, microempreendedores individuais, nesses 12 meses aí, que foram 850.624 novos microempreendedores individuais, Alberto. Sim. O microempreendedor individual, ele pode ter um faturamento anual até 81 mil. O funcionário é só o próprio microempreendedor, né? E a tributação se dá pelo DAS, né? Que é o documento de arrecadação. O processo é bem facilitado, né? Ele é online e bem rápido. Aí nós temos a categoria da microempresa, né? Que o faturamento pode chegar até 360 mil por ano, e essa microempresa pode ter 9 funcionários. E também ela pode estar cadastrada dentro do Simples Nacional, que é interessante forma de facilitar e de desburocratizar. Acima da microempresa, nós temos a empresa de pequeno porte. Essa aí tem duas categorias, né? Na área de serviço, ela pode ter até 49 funcionários. Acho que, se não me engano, é de 10 a 49 funcionários. E na indústria, pode ter de 20 a 99 funcionários também. Então, nós vemos que existe já uma estratificação dos tipos de indústria e empresa, e elas podem, um microempreendedor individual, obviamente, prestando um bom serviço, criando aí, vamos assim por dizer, aprendizes, ele pode evoluir para uma microempresa ou pode evoluir para uma empresa de pequeno porte, e assim por diante. E dessa forma, você acaba formalizando vários serviços que antes eram, de um modo geral, considerados invisíveis para a esfera econômica. E isso é bom, porque a formalização é sempre útil, porque acaba dando parâmetros para as ações de governo para
todas essas categorias de profissionais aí. Alberto, quer juntar aí para a gente, caminhando para a finalização, essas duas categorias, tanto de empresas como em MEIs, da indústria e também a agropecuária? Olha, eu vou tentar fazer uma análise na esfera econômica. Qual é a vantagem que seria inicialmente de você ter um grupo de microempreendedores ou um grupo de pequenas empresas ou até empresas de pequeno porte compartilhando os meios de produção? Os meios de produções formais, eles são por etapas, né? Você produz, tem a matéria-prima, a produção, a transformação, a logística e tudo mais. Quando você acaba partilhando e compartilhando toda a metodologia de produção para uma metodologia mais moderna, que eu vou chamar agora de cooperativa, por cooperação, vamos falar assim, não é uma formação de uma cooperativa, mas é um processo cooperativo, você pode ter mais velocidade nas decisões e adequações do mercado. Então, o ciclo de vida do produto, ele seria mais rápido, atendendo às expectativas do mercado, e no método tradicional de produção, você tem a perda num determinado período até você fazer a adaptação. Essa é uma franja de perdas. Então, nesse momento, a gente pode ter, com uma boa administração e uma boa sinergia de todos desses atores trabalhando, você ter uma diminuição das perdas e, com isso, gerar mais benefícios que devem ser partilhados por todos aqueles que estão no composto da formação do produto ou do serviço. Então, a diferenciação que eu vejo mais importante é da metodologia de como a produção acontece. Tem a produção formal, que é a grande empresa, e tem agora as empresas que estão se adaptando a um novo estilo de produção mais compartilhado entre vários cooperativos, né, vários colaboradores e cooperantes de um sistema produtivo. E nós vemos isso aí em larga escala, né, das sistemistas das grandes indústrias, né? Daqui a pouco nós vamos ter pequenos sistemistas de vários negócios trabalhando em conjunto, e isso colabora, como eu disse, com a diminuição das perdas marginais. Roberto, para a gente poder finalizar, não poderia deixar de colocar o atual cenário que nós estamos vivendo, né, em meio ao tarifaço, denominação essa que vem sendo muito usada nos últimos tempos pelo governo americano, ou seja, que poderá entrar em vigor a partir de 1º de agosto. Nós vivemos aí, então, 12 meses de cenário positivo, né, de crescimento das empresas no estado de São Paulo. Qual cenário se desenha para os próximos meses, os próximos dias, diante dessas incertezas no cenário interno e externo que atinge diretamente ao país? Aliás, o comércio vai sofrer um problema, hein? Você viu que estão de olho na 25 de março e na Santa Efigênia, hein, Alberto? Então, nós esperamos esse novo momento, assim que o governo americano propôs aí a tarifação para vários países, que haja negociação. A China foi tarifada e sentou-se na mesa de negociação. Outros países também fecharam bons acordos com os Estados Unidos, como é o caso agora recentemente da Indonésia, como foi o caso da própria Argentina, e que nós esperamos que o nosso governo também sente para negociar. Faz parte da geopolítica, faz parte das ações diplomáticas, as negociações entre os países. Então, esperamos aí que o Brasil tenha habilidade na negociação e que as coisas acabem entrando numa convergência de interesses aí entre os países e que nós prossigamos com as boas relações com todos os países, né? E a gente espera que efetivamente o Brasil volte a ter sempre aquela postura de neutralidade. Quer dizer, hoje você buscar um lado de um novo cenário que está se apresentando no mundo, escolher apenas um lado pode ser temerário. Então, o ideal é você se dar bem com todos os lados, para fazer bons negócios
com o mundo todo. Quer dizer, toda vez que você opta por um dos lados, você sempre tem a reação e a contrapartida do lado não escolhido. Então, esperamos que o Brasil volte a ter aquela política de neutralidade que sempre teve, de sentar-se na negociação, sentar-se à mesa de negociação para efetivamente resolver aí todas as diferenças que, obviamente, uma nova realidade mundial está nos impondo. Não é só para nós, é para o mundo todo. Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui na nossa bancada de formadores de opinião independentes. Alberto. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Agradecidos nós, Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado, integrante da nossa equipe de formadores de opinião, analisando este cenário de crescimento na abertura de empresas no estado de São Paulo. Região metropolitana de Sorocaba aparece como a terceira do estado em abertura de 22.445 novas empresas entre maio de 2024 e abril de 2025. E relacionado às MEIs, também tivemos aí crescimento, ou seja, a formalização de 47.152 MEIs, estando a região metropolitana de Sorocaba neste cenário na quarta colocação. Portanto, aí a análise que você tem sobre este cenário. Portal RMS News, Hora da Verdade, jornalismo para você conectado na internet, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News Portal e Rádio Web e Rádio Senado, conectadas com você. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Saúde de Sorocaba e região, segurança pública, desenvolvimento regional, saúde com foco na valorização da mulher e terceira caminhada, ou seja, a terceira edição da Caminhada Júlio Dourado em Sorocaba. Parlamentar em seu 6º mandato. Atualmente, ela é membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, dos direitos às pessoas com deficiência, de relações internacionais e de turismo na ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Falo da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, com a qual temos o prazer de receber nesta edição da Hora da Verdade, podcast do portal RMS News. Deputada, obrigado por atender o nosso jornalismo, satisfação imensa em tê-la aqui com a gente. É um prazer enorme estar aí falando com você, Oliveira. A nossa história aí, você na rádio, eu na política, né? Ela meio que ficaram nas mesmas épocas juntos, no sentido de você fazendo sempre com a cobertura de forma democrática. Parabéns pelo trabalho que você faz, essa imprensa livre, que é o que nós precisamos, né? Para preservar a democracia, a imprensa tem que ser livre. E você tem exercido esse papel com muita dignidade. Parabéns pelo seu trabalho também, pela sua história na rádio. Obrigado, deputada, pelo carinho, por ter acompanhado sempre a nossa carreira e, como a deputada disse, nós acompanhando a deputada também, isso nos faz ter uma linha respeitosa, né, de fala, de amizade, e isso é muito importante. Deputada, eu vou iniciar essa nossa conversa
perguntando para a deputada sobre o sistema de saúde em Sorocaba. Isso tudo dentro do contexto do seu mandato, né? Como que a visão da deputada. Como que a deputada vem acompanhando esse cenário dentro desse contexto da saúde no município de Sorocaba? Quais as ações tem desenvolvido junto ao governo do estado? Nós sabemos que nos últimos tempos vimos aí vários questionamentos da sociedade, inclusive o próprio Ministério Público questionando falta de vagas no Hospital Adib Jatene, questão municipal também. Quero que a deputada fale um pouco, até porque o Adib Jatene também atende toda a região metropolitana. Eu vejo hoje a saúde com uma preocupação com relação a várias situações que estão acontecendo, né? Eu sempre falo que quando a corrupção é na saúde, é como se você estivesse matando pessoas, porque elas acabam não tendo as mesmas oportunidades de serem cuidadas, de serem tratadas, então você está contribuindo para que as pessoas possam vir a óbito. Eu tenho feito a minha parte por uma obrigação, pelo meu compromisso com a população, que, como você falou, me elegeu por 6 vezes. Acompanhei já, desde a época do governo do Renato, quando nós fizemos aquele programa inédito do Médico da Família, eu tinha uma participação bastante ativa nisso. Acabei trabalhando muito para que o hospital regional o novo hospital fosse construído. Foram 6 anos de luta, com algumas dificuldades quando a empresa parou a obra e depois continuou. Então, eu me sinto também responsável por ter trazido o novo hospital regional, que tem mais de 90% de aprovação. Com relação a esses leitos, as pessoas, às vezes, de uma forma irresponsável, falam, não, tem que ativar os leitos. Tem que ativar os leitos. Mas, para ativar os leitos, tem que fazer o aditamento do contrato, porque estava previsto X leitos e, de repente, para aumentar o número de leitos, eles tinham esses leitos na Covid com verba específica da Covid, né? Então, não era uma verba que era dada normalmente, transferida pelo Estado de São Paulo. Recentemente, juntamente com o vereador Henri Arida e o padre Flávio, nós aumentamos em 44 leitos na Santa Casa, contribuímos também para a recepção da Santa Casa. Ela trata as pessoas, você não percebe que você está no SUS, você está no mesmo padrão de um sírio-libanês, de um Einstein, no sentido do acolhimento das pessoas com respeito, com dignidade. Ainda nesse mandato também, junto com a Maristela Ronda, que também vem fazendo um trabalho do SECONSE muito importante, nós fizemos recurso para a reforma da farmácia de alto custo. E o Oliveira foi muito importante, que as pessoas ficavam no sol, no vento, na chuva, e hoje elas estão muito bem, muito confortável, as pessoas esperam em poltronas confortáveis, com toaletes dignas, com tratamento adequado. Isso melhorou muito a capacidade do atendimento, né? E com isso eu fico muito feliz. Neste ano, neste mandato, Oliveira, eu já transferi mais de 5 milhões de reais para a saúde de Sorocaba e região. Então, para a Santa Casa, para o Banco de Olhos, para o GEPAS, próteses para o Lúcio Montoro, que quase ninguém contribuiu ainda, que eles estão precisando muito de próteses lá. Nós conseguimos 18 próteses, mas a fila é muito grande, precisa de mais recursos. Então, eu tenho que fazer, às vezes, a escolha de Sofia, né? Qual é a prioridade de cada um. Mas também tenho ajudado as cidades da nossa região para que elas também tenham, primeiro, um atendimento adequado para a população delas. E também desafoga, né, a cidade polo aqui, que é Sorocaba, para que a gente nós temos uma melhor condição de atendimento. Então, eu tenho feito todo esse trabalho, Oliveira, no sentido de garantir o atendimento, vários mutirões, esses mutirões de castração também de animais, isso também é saúde pública, então é importante que a gente tenha esse olhar voltado para a saúde pública, não só de Sorocaba, mas também da nossa região como um todo. Correto, importante esse relato da deputada para que a gente possa entender todos os cenários e ações que os parlamentares, como a deputada Maria Lúcia Amari, vem tomando junto ao governo do estado de São Paulo, porque a gente muitas vezes cobra do deputado, né? E é importante, é por isso que nós abrimos esse espaço para a gente poder entender, tá fazendo? A gente sabe que a Maria Lúcia faz, essa é a grande verdade, né? A deputada vai para cima mesmo, mas muitas vezes,
enquanto nós estamos falando aqui, não está aparecendo a deputada correndo ali pelo Palácio do Planalto, dos Bandeirantes, ali ou na Assembleia Legislativa, né? Mas quando ela vem, presta essas contas, a gente entende que todo um trabalho está sendo desenvolvido e isso é muito importante, viu, deputada? Então, Oliveira, uma coisa que é importante também, quando você fala de uma Maristela Ronda, de um Padre Flávio, o Hospital de Olhos, lá, o Edil, fazendo uma gestão importante, o que passa com aquelas pessoas maravilhosas, a Maria Lúcia, a Gáucia Blasek, que faz um trabalho lá, o Ricardo, enfim, a diretoria do doutor Rodolfo. Então, você percebe que é um dinheiro que você dá com gosto, porque você sabe que esses gestores têm feito diferença na cidade de Sorocaba, eles estão fora desses assuntos polêmicos, né, que desvio de recursos. Então, isso é muito importante, que a gente possa valorizar são ações, às vezes, beneméritas, né? Então, vamos continuar trabalhando para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa saúde, porque saúde é vida, é importante, é um direito constitucional e nós, como parlamentares, temos que garantir esse direito. Deputado, deixa eu só fazer uma colocação, e talvez buscando um gancho contigo aí para ter uma solução aí. O que a gente percebe é que em determinados momentos, quando cai naquela fila do chamado CROSS, administrado pelo governo do estado de São Paulo, as pessoas ficam várias horas esperando uma vaga. Como funciona isso? E a possibilidade do governo aumentar esse número de vagas, especialmente, vamos supor, no caso de Sorocaba, porque é triste a gente acompanhar essa demora muitas vezes. Não estou falando em todos os casos, mas casos específicos a gente fica muito preocupado com isso, e a família também, né? A questão da vaga CROSS é um problema seríssimo e grave, porque tem uma sequência, não tem nem como nós não somos médicos, nós não sabemos qual é a ordem de colocação de vagas, mas a gente percebe que são absolutamente insuficientes. As vagas também de bebês também, neonatal, nós temos muita dificuldade com relação a isso. E em momentos como o Brasil está num momento difícil, né, muitas empresas, muitos funcionários perdem o seu emprego, perdem o seu convênio, e aí sobrecarrega a rede pública, e aí nós precisamos de mais recursos para atendimento dessa população. Então, as vagas CROSS são absolutamente insuficientes, né? Muitas vezes tem que transferir para outra cidade, longe da família, onde a família não pode visitar, e a gente passou por isso na Covid, né? Mas vieram recursos. Então, o que a gente percebe, para concluir a questão da saúde, o problema não é recurso, é gestão. Se você vê que tudo que está acontecendo e você vê a corrupção correndo solta no país, em várias cidades, em vários estados, você percebe que dinheiro tem. Não tem, o que tem é gestores irresponsáveis que fazem com que a saúde fique cada vez mais precária. Não tem nem dúvida, viu, deputado? Não tem nem dúvida. Mas são tantos problemas que nós vamos passando para outros setores aqui também. Vamos falar da segurança pública. E de vez em quando eu vou dar uma cutucada, uma cobrada no governo do estado nessas nossas conversas aqui. E você vai entender o porquê. Outra questão que tem preocupado a população é a questão da segurança pública. Aliás, tempos atrás eu conversei com o prefeito o Guto Isa, da cidade de São Roque. Ele me disse: Oliveira, hoje, em muitas pesquisas que nós fazemos, muitas vezes aparece em primeiro lugar a preocupação da sociedade com a segurança pública e não com a saúde. Ele falou: inclusive, eu vou conversar com o governador. E são 6 meses atrás. Agora, desculpe, então, dentro desse contexto, deputada, mas eu tenho que pontuar também essa questão. O atual governo, na campanha eleitoral, fez sérias críticas ao governo anterior, do seu partido e do seu grupo político, dizendo que estava tudo errado, que não funcionava, né? Estava tudo errado, mas Tarcísio e seu grupo ia resolver tudo se ganhasse as eleições. Ganharam a eleição. Entretanto, já há pouco mais de um ano para o término do atual governo, não é este o sentimento da população. O governo apresenta índice de redução em determinadas áreas de crimes, mas a população ela acaba não sentindo, tendo esse sentimento, está insegura e com medo. Eu te pergunto, feito esta colocação, como a deputada tem acompanhado esta questão da segurança pública em nossa região e quais ações do seu mandato tem desenvolvido? Não é porque eu sempre fui do PSDB, que eu vou dizer aqui, mas eu vou defender o Rodrigo Garcia, que terminou esse último governo, fez uma gestão
fantástica, todos os prefeitos ficaram muito felizes. Teve aquela questão da polarização, então nós acreditamos que para São Paulo foi melhor ganhar o Tarcísio do que uma esquerda que poderia ser irresponsável com relação ao país. Mas o que eu preciso lembrar, que eu acabei não falando, nós trouxemos o Hospital do Câncer da Divina Misericórdia. Foi uma grande conquista com o Padre Flávio, uma luta de muitos anos, recursos que estão sendo mandados para cá, e que nós não tínhamos aqui na cidade. As pessoas se deslocavam para Barretos, Jaú e outras cidades e não tinham esse atendimento. E o Padre Flávio, ele fez o milagre da multiplicação. Hoje você passa na Santa Casa, é outra. Em termos estruturais, em termos de atendimento, em termos de acolhimento. Então, esses gestores nos honram muito, porque nós temos, graças a Deus, o trabalho deles. E esse Hospital do Câncer foi conquistado junto com o governador Rodrigo Garcia. Isso é um mérito dele. Ele veio no final de dezembro, né, do último ano, entregando esse Hospital do Câncer funcionando. Então, hoje, nós temos mais esse atendimento. Então, o governo... Foram governos irresponsáveis, por isso foram sucessivas reeleições. O PSDB hoje está na situação que está, mas ele, durante todas as suas gestões, todos os governadores foram eleitos e reeleitos pela população. Então, todos tinham crédito e o respeito da população. E eu quero aqui deixar registrado o grande mandato que teve o Rodrigo Garcia, que não só na questão da saúde. Estradas, ele deixou projetos prontos, deixou dinheiro em caixa, foi um governo irresponsável. Então, agora, claro, nós estamos agora trabalhando junto com o governador Tarcísio para que a gente possa ajudar o governo, né, no que for positivo, nós estamos juntos, nós temos uma independência, mas temos também a responsabilidade de votar naquilo que é importante. Então, no segundo turno, o PSDB, a maioria do PSDB foi com o governador Tarcísio, e nós estamos, claro, nada nos impede de cobrar, né, as questões que são importantes, mas nós estamos aí nesse trabalho e agora também, quando você falou da segurança, a segurança tem uma forte interligação com a saúde, porque a saúde mental das pessoas, por a sensação de insegurança é maior do que a insegurança real. E isso faz com que as pessoas afetem o emocional das pessoas. Então, hoje nós temos que discutir muito essa questão. Tenho ajudado, o secretário Guilherme Derrite tem feito um excelente trabalho, tem feito a gestão da Secretaria de Segurança com muita firmeza, principalmente as ações na Baixada, uma série de situações que ele trabalhou. E eu já consegui, desse meu mandato, mais de 2,5 milhões para a segurança pública, para drones com leitura noturna, equipamentos, munição, fuzil, não só para as polícias, o Corpo de Bombeiros, BAEP, o Águia, os batalhões aqui de Sorocaba e também de Votorantim, o Corpo de Bombeiros, 2 veículos, motos. Então, todos esses equipamentos, no valor de 2,5 milhões, fazem com que a gente possa contribuir para a segurança, que nesse mandato eu foquei muito na questão de segurança. Como você mesmo falou, hoje a prioridade da população é a questão da segurança pública. Claro que a saúde é vida. Educação é importante, mas todo mundo sabe que é importante, é a base de uma nação, né? Mas hoje, qualquer pesquisa que você fala, foca na questão da segurança. Por isso, a minha preocupação de focar meus recursos de 2,5 milhões nessa questão toda, um absurdo, esses equipamentos os militares que às vezes não tem nem como trocar o uniforme de um para o outro por conta de não terem um número suficiente, porque o orçamento ainda é insuficiente para atendimento da demanda. Não tem nem dúvida. E quando nós estamos querendo discutir, porque toda a sociedade quer discutir essas questões, né? Eu conversei, nós discutimos aqui, como a deputada disse, é um espaço democrático. Eu conversei dias atrás com um capitão hoje já coronel. Nós conhecemos lá como tenente, né, deputada? E conseguiu toda uma carreira, assim como a deputada fez elogios aos gestores da saúde em Sorocaba. São pessoas conhecidas, são pessoas que a gente viu crescer, desenvolver a sua carreira profissional. É como o coronel
hoje Coronel Aro, né, comandante do CPI-7. Nós vimos ele ainda como aspirante, depois foi para tenente, chegando a capitão, hoje tenente-coronel. E eu conversava com ele aqui no portal e ele dizia realmente, foi o que eu coloquei na minha inicial, a redução na queda de índices de determinados crimes, homicídios, roubos e tudo mais, mas o problema maior é o aumento, e a estatística mostra isso, de furtos. E então ele até dizia, Oliveira, é muito triste a pessoa chegar em casa e ver a torneira levada, porque invadiu a sua privacidade. Aqui dali mexe com toda a estrutura da família. Então é justamente nesses quesitos que a gente coloca para que a gente possa ir trabalhando essa questão. Hoje eu conversei também a semana passada com o Toninho Belde, empresário Toninho Belde, que está implantando aqui em Sorocaba o Smart Sampa Sorocaba. E ele me dizendo, Oliveira, não vai ter espaço para bandido, porque se o cara chegar na cidade, ele vai ter que saber que ele passou no primeiro radar, ele vai ser rastreado por toda a cidade, né? Então a gente vê ações, mas a população precisa sentir essa segurança de que alguma coisa está sendo feita, como a deputada colocou aí, viu, deputada? Aliás, você tocou num assunto importante. Até os militares hoje, eles têm uma ligação muito forte também eu tenho procurado muito o contato com eles, tenho convivido bastante com os militares, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, do BAEP, do Águia, para que a gente possa ver o que a gente pode fazer mais para ajudar. E também são extremamente acessíveis, competentes e parceiros, né? Nós tivemos um problema em Votorantim, nós fizemos uma reunião lá no 40º com os comerciantes que estavam sendo vítimas de assaltos e vandalismo lá. Já imediatamente a reunião com os comerciantes, já tomaram medidas, várias medidas foram tomadas para minimizar, e a gente, nos últimos tempos, por hora, a gente não tem tido mais notícia desses ataques, principalmente nas lojas de moto da cidade de Votorantim. E quando eu falei da saúde, esqueci também de falar da doutora Cibele, né, também do Santa Lucinda, que tem feito também um trabalho muito importante. Então, quando as unidades, né, no caso, a Polícia Militar, os gestores de hospital, conversam com os políticos no sentido positivo, não negociatas, mas fazer conversa no sentido de o que podemos fazer mais para ajudar, esse é o nosso compromisso, essa é a nossa realidade. E eu tenho uma equipe muito competente, graças a Deus, que trabalham comigo, focado nisso, com muita responsabilidade, tocou o telefone, atende, mandou mensagem, responde. Eu acho que a gente tem que ter esse comportamento, que é o mínimo que a gente possa fazer pela confiança da população que depositou na gente. Tem sim, deputado. A sua equipe é muito eficiente, Luiz aí e outros, quando a gente é acionado, tem sempre muito prontos. Cada essa entrevista, você conseguir uma entrevista com um parlamentar, muitas vezes a assessoria atrapalha. No caso da deputada, sempre ajudou. Aqui, a Silvia e o Luiz Paulo aqui. São os dois, exato, não tem nem dúvida. Parabéns aí pelo trabalho dessa equipe. Ô, deputada, vamos falar de desenvolvimento regional. Estou até preocupado em falar em desenvolvimento diante desse cenário que nós estamos vivendo, né? Eu estou preocupado, não sei o que vai acontecer. Sinceramente, eu tenho conversado com empresários também, Erli Silos, do Ciesp e tantos outros, e tá preocupante. Mas vamos falar do desenvolvimento regional, que é o tema que eu quero abordar com a deputada neste momento, sobre as ações do seu mandato. Entretanto, como eu disse, não posso deixar de colocar essa preocupação sobre o ritmo que será empreendido a partir de agora pelo setor, com o tarifaço anunciado aí pelo governo Trump e o impacto disso na nossa região metropolitana. Deputada, para não querer ser pessimista, podemos aí começar destacando sobre a internacionalização do aeroporto de Sorocaba, aprovado pela Receita Federal. E seguimos aí com o seu mandato, tendo trabalhado esta questão também e tantas outras. Eu quero que a deputada fale sobre esse cenário e como você também está vendo estas medidas aí anunciadas pelo governo Trump, que eu até tenho uma preocupação se nós não vamos sofrer outras medidas aí diante das falas que tem partido dos Estados Unidos. Nós estamos vivendo, Oliveira, uma crise institucional, uma crise internacional, né? E, lamentavelmente, os brasileiros que se dizem brasileiros, que
exaltava a bandeira, estão praticamente querendo ficar de joelhos claro que nós reconhecemos que os Estados Unidos é uma ação extremamente importante, mas temos que ser respeitada a nossa soberania. Goste ou não goste, quem está eleito hoje tem um presidente que possa ter o país dividido entre direita e esquerda. Então, hoje, essa crise está afetando muito. Os empresários estão assustadíssimos, né, com esse tarifaço, né, tornando inviável uma série de questões. Né? Não podemos admitir que seja um brasileiro convide as nossas empresas brasileiras para irem para o exterior. Então, não se trata de ser de direita nem de ser de esquerda. Eu sou uma pessoa nacionalista, amo o meu país. Eu quero que nós cresçamos aqui, não lá fora. Né? Nós precisamos gerar renda, gerar recursos, gerar empregos. Então, assim, o que eu estou sentindo como se usaram tanta bandeira brasileira, hoje ela está sendo rasgada pelas mesmas pessoas que levavam ela para as ruas. Então, nós temos que ter, não é nada contra a direita, respeito à direita e à esquerda, eu sou de centro, mas assim, nós temos que deixar o nosso governador e o nosso país serem respeitados pelo Congresso, pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, porque o que estão fazendo, e por interesses particulares políticos, pessoais políticos, estão entregando o Brasil como um presidente de outro país, nos Estados Unidos, que é uma potência, mas manda dar as regras para o nosso país. Não é assim. Então, não dá para negociar isoladamente uma situação de um país como o nosso. O Brasil é um país pujante e nós temos que respeitar. Então, essa crise que está sendo provocada, né, vão para fora do país para ficar provocando o nosso país e criar mecanismos lá fora para prejudicar o nosso país, é melhor que fique por lá. Que acha tão importante isso, que fique por lá. Agora, o nosso Brasil precisa ser tocado. Hoje, queira ou não queira, o presidente foi eleito pela população. Não está fazendo uma boa gestão? Não. Está muito ruim o governo federal, muito ruim. Só que assim, nós não podemos, em função disso, também entregar o nosso Brasil para nenhum país do mundo. Nós temos que trabalhar em parceria. Não tem ninguém, se percebeu que nós não temos nenhum líder hoje para conversar. Não. Ninguém está conversando com o Trump, chegando para ele lá e colocando, não é bater de frente, sentar numa mesa de negociações, falar, peraí, a situação do Brasil é essa, onde a gente pode estar junto, convergir para uma decisão. Nós não temos mais líderes, nós temos pessoas, hoje nós tínhamos, algum tempo atrás, independente da questão política partidária, mas nós tínhamos, o Michel Temer sempre foi uma pessoa que dialogou bem com outros países, é uma pessoa mais centrada, independente, nem sou do partido dele, mas a gente tem que reconhecer que é uma pessoa que tem uma militância importante, tem um respeito também para negociar. Nas crises do próprio governo do presidente Bolsonaro, ele intermediou algumas situações para pacificar, mas hoje nós não temos. Mesmo o setor do Itamaraty, nós não temos um diálogo. Como é que o presidente taxa do nada 50%, né, nos colocou abaixo de outros países e não tem ninguém para discutir esse assunto? Ficam com briga política individual. E o nosso país parado, as empresas vão investir no Brasil, uma situação dessa que não tem segurança para investir? Não tem nem dúvida, deputada. Acho que é bom a gente ter essa visão da deputada parlamentar. Agora, só para a gente finalizar essa questão, nós que vivemos um período de desenvolvimento na nossa região, me lembra a época o governador Geraldo Alckmin vindo aqui para a duplicação da rodovia Raposo Tavares, ali no trecho entre Sorocaba e Itapetininga, falava que ali era um novo corredor, ou seja, que a nossa região é um novo corredor do desenvolvimento, e já anunciava ali a duplicação da Raposo Tavares até Ourinhos também, né, já iniciando projetos, ou que
era o que ele dizia. E agora, diante desses cenários que temos, a deputada vê ainda que continuaremos nesse ritmo ou poderemos ter uma retração? Porque eu estou preocupado, deputado, estou muito preocupado. Eu não estou vendo, eu creio que esse desserviço prestado por esse grupo no exterior poderá nos trazer um atraso aí de 10 anos, aí não sendo especialista. Se for concretizado, no mínimo, eu penso dessa forma. Eu acho que, primeiro, o próprio governador Tarcísio está sendo desrespeitado. Ele governa o maior estado da federação, que é São Paulo. Ele está sendo desrespeitado como se ele fosse subalterno a alguém. Ele foi eleito pelo processo democrático do Brasil. Queira ou não queira, ele é o nosso governador com legitimidade para defender o nosso estado de São Paulo, que é o maior estado da federação. Tudo que acontecer em São Paulo acaba repercutindo nos outros estados. E o vice-presidente Geraldo Alckmin, também independente de questão ideológica, é uma pessoa extremamente preparada, foi governador por várias vezes, eleito e reeleito, teve uma convivência com Mário Covas, que foi o maior líder, um dos maiores líderes deste país, e ele é uma pessoa equilibrada. Eu acho que ele está com a competência certa, eu acho que a melhor pessoa para sentar lá fora para conversar realmente é o vice-presidente Geraldo Alckmin. O nosso presidente, ela pode ter legitimidade, mas não tem habilidade para conversar, e bater de frente não é o melhor, porque nós não temos a força suficiente. O diálogo em qualquer situação, no município, no estado, internacionalmente, sem diálogo as coisas não progredem. Vamos sentar e conversar, não vamos ficar nem de joelhos e nem bater de frente. Eu acho que dialogar, eu acho que está nas mãos da pessoa certa. Geraldo Alckmin, o vice-presidente, pode ser o grande artífice de fazer uma coalizão importante para que as coisas possam andar nesse país. Deputada, nós temos 2 assuntos aqui para concluir. A deputada coordena na Assembleia Legislativa 3 frentes parlamentares de empoderamento da mulher, de enfrentamento a HIV/AIDS, a hepatites virais e de doenças raras. Então vamos falar sobre as ações do seu mandato relacionadas à valorização da mulher dentro desse contexto. Nós temos feito um grande trabalho. Uma das frentes que você falou, que é importante, que é da frente das doenças raras, até é importante lembrar o caso do menino Arthur, aqui de Sorocaba, que é o filho do Jô e do Josias e da Natália, e nós estamos acompanhando. Coloquei eles em contato com autoridades do estado de São Paulo e também federais que estiveram no nosso encontro, para que a gente possa fazer uma grande frente para poder fazer com que o Arthur possa receber a dose necessária desse medicamento antes que ele atinja a idade limite. Mas essas frentes são importantes, porque nós temos feito trabalhos importantes com relação à valorização da mulher. Fizemos um evento sobre a saúde mental aqui na Câmara de Sorocaba, mais de quase 300 mulheres estiveram presentes, discutindo essa pauta importante, porque as mulheres hoje, elas adquiriram uma independência, mas adquiriram junto com a independência uma sobrecarga. E isso está fazendo com que as mulheres tenham que administrar a família, a casa, o trabalho, e às vezes elas têm que, e com tudo isso, a saúde mental fica afetada. Tem um trabalho muito forte na questão do empreendedorismo, fizemos um trabalho lá na região do Éden, do Cajuru, lá com mulheres junto ao SEBRAE, para capacitar essas mulheres, 35 mulheres que foram diplomadas, que saem com uma perspectiva de vida e já com um currículo, porque elas fizeram um curso onde é cuidar da autoestima, a valorização da mulher e também uma profissionalização para que ela possa ter a sua independência financeira, porque a violência das mulheres ela atingiu um nível muito alto e muitas vezes as mulheres não conseguem se libertar desse jugo por conta da questão econômica. Então é importante que a gente possa cada vez mais garantimos o acesso das nossas mulheres. Eu, como mulher, no 6º mandato, eu tenho feito todo o possível para trazer as mulheres juntos. Eu tenho sido a voz delas, mas eu quero que elas adquiram voz com essa participação nossa, para que as mulheres realmente tenham encorajamento para enfrentar o dia a dia da sua luta. Deputada, para finalizar,
Vamos falar sobre a terceira caminhada. Eu sei que você deu um sorriso aí, Júlio Dourado, mas deixa eu dar a minha pitada também nessa história aqui, viu? A caminhada maravilhosa, tá? Você vai falar sobre ela, mas deixa eu dar uma cutucada aqui. Entretanto, deixa eu pontuar aí e demonstrar minha indignação com o poder público sobre a construção da Clínica Pública Veterinária do Programa Estadual Meu Pet. Um prédio lindo na Zona Norte, iniciou no governo passado, diziam que faltava alguns equipamentos, era questão de meses para o atual governo, o governo eleito inaugurar. Dias atrás veio uma matéria que está o governo estadual jogando responsabilidade para o governo municipal e vice-versa. Entretanto, teremos a terceira caminhada, o Júlio Dourado. Só está faltando os cães irem para a porta da clínica para protestarem, deputada, cobrando a abertura. Vamos levar. Só tá. Eu acho que deveria levar, viu? Vai ganhar repercussão. Fala um pouquinho sobre esse momento pra gente. Em primeiro lugar, assim, eu quero agradecer ao prefeito Manga, porque no mesmo momento em que eu liguei para ele, falei, prefeito, nós temos 10 clínicas para o estado de São Paulo, estou brigando e disputando com uma outra cidade de outra região. Eu quero trazer para a nossa região. Tudo bem, você topa conseguir uma área? Ele imediatamente conseguiu essa área. A parte da prefeitura está sendo feita, tenho conversado bastante com a Samira, o problema agora é com o Estado. O Estado está com muita... A empresa construtora cometeu alguns erros na construção, né, que estão tendo que ser revistos, refeitos. Então, isso tem atrasado muito. Estou cobrando o governo do Estado, porque, na verdade, nós estamos já praticamente há 2 anos, já era para ter sido inaugurada no ano passado. Então, isso está atrasando bastante. Eu espero que parece que há uma pré-avaliação de que talvez no mês de setembro ela possa, preciso conversar com o prefeito para saber, mas eu estou sempre entrando em contato com o prefeito, através da Samira, para que a gente possa ver o que está faltando para inaugurar, né? Vários vencimentos, foram vencidas várias etapas, né? Nós tivemos casos também, tem uma fiscalização lá por conta de roubo, às vezes, de material, então nós precisamos que ela seja logo inaugurada, porque é uma clínica gratuita, né, que vai atender a demanda com tomógrafo, raio-x, laboratório de análises clínicas, campanhas de vacinação, campanhas de doação, então, a castração, então, isso é urgente que nós precisamos resolver isso. E a gente vê com muita dificuldade as pessoas que o cãozinho passou a ser um membro da família, né? Muitas pessoas com mais idade ou depois da pandemia, com essa carência que está a sociedade vivendo, os animais têm sido um parceiro importante na reabilitação até de crianças autistas. Então, nós precisamos garantir o direito desses animais. Eu estou firme nesse trabalho, estou constantemente acompanhando para que realmente... foi uma luta. Aliás, eu quero deixar aqui claro que não foi através de abaixo-assinado, não. Foi recurso do programa do governo do estado que eu disputamos com mais cidades, porque só tinham 10 clínicas, e nós conseguimos essa clínica, que foi uma iniciativa nossa, do meu mandato, né? E agora está cheio de pai da criança, mas que possam ajudar depois, claro, no custeio, para que as pessoas, que a gente possa ter um resultado positivo. Não tem nem dúvida. E o caminhada? Não vai falar da terceira caminhada? Caminhada. Vai ser agora no sábado, né, dia 19, das 10 às 14 horas, no Parque dos Espanhóis. Vão ter várias atrações, vão ter veterinários falando sobre a saúde animal, vai feira de doação, enfim, vai ter brinquedos para as crianças, vai ter música. Então, vai ser uma manhã com começo de tarde até às 14 horas, bastante distração. Então, eu queria convidar a população para irem com seus pets, né, participarem de lá, para que a gente possa ter um dia especial de valorização dos nossos animaizinhos. Então, que eu quero que toda a população puder ir lá. Vai ser um dia divertido. Criança e animal combinam muito, né? Acho que ensinar para as crianças o amor aos animais. Então, vou contar com vocês aí para que estarem no sábado lá, das 10 às 14 horas, no Parque dos Espanhóis.
nós. Levando seu pet, ou seu gatinho, né? Tá. Não tem nem dúvida, deputada. Deputada, foi um prazer imenso falar contigo aqui. De repente até atrasamos aí a sua agenda nesse momento, mas colocamos espaço sempre à sua disposição. Obrigada, foi um prazer falar com você, porque a gente está com muito pouco espaço na mídia democrática, então você tem um espaço aí importante que a gente possa falar e prestar conta do nosso trabalho. Não estamos fazendo propaganda, não estamos prestando contas, que esse é o nosso papel. E um abraço para você e todos que nos assistiram até agora. Agradecidos nós, deputada Maria Lúcia Amari, conversando conosco aqui no portal RMS News, falando sobre as suas ações na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com foco na região metropolitana. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok, Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Termina aqui, Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Para ver e rever esta edição e outras publicações, continue navegando no portal rmsnews.com.br. Curta e compartilhe nossos conteúdos. Até a próxima edição. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News Portal e Rádio Web e Rádio Senado, conectadas com você.